Oi, pessoal, essa é a nossa aula de número 22. Nessa aula a gente vai ver uma notação nova para a derivada, né? Então, até agora a gente usava aquela notação, né, de linha, f', é a derivada da função f, né? Agora a gente vai ver uma notação diferente. Bom, então, por exemplo, né, se eu quero escrever a derivada da função y, a derivada de y em função de x, a derivada de y em relação a x, eu posso usar esse primeiro símbolo ou esse segundo símbolo, né? A gente usava até agora o símbolo y'. Se a gente quiser calcular a derivada segunda, quer dizer, a derivada da derivada, a gente pode usar esse símbolo, né, d2y dividido por dx2. Né, esse 2 aqui a gente pode pensar como expoente aqui tanto do d quanto do x, dx elevado ao quadrado, né, pensar assim, e esse 2 aqui é o expoente do d. Ou a gente pode pensar também em derivada segunda, a gente pode escrever como y duas linhas, né? Y uma linha e outra linha. E assim por diante, para a terceira derivada, a quarta derivada, a quinta derivada, e assim vai. Bom, pessoal, vamos ver aqui um exemplo, né? Imagina que você tem aqui essa expressão y igual a 5x ao quadrado, né? Então é uma parábola, né? Se você quiser representar no plano cartesiano, e a gente quer saber qual é a derivada, qual é a primeira derivada de y em relação a x. Então você vai derivar y em relação a x, derivada de y em relação a x, dy dx. E agora, derivada de 5x ao quadrado em relação a x. Então, o que você vai fazer? 2 vezes 5, 10, 10x, vezes a derivada aqui de x em relação a x, dx dx. Dx sobre dx a gente não escreve, né? Dx sobre dx seria... não precisa escrever, né? A gente não usa. A primeira derivada, agora vamos inverter. Agora, como ficaria a primeira derivada de x em relação a y nessa mesma expressão? Então, agora a gente não está mais derivando em relação a y, agora a gente não está mais derivando em relação a x, a gente está derivando em relação a y. Então, quando você derivar y em relação a y, vai dar 1, tá? Ou dy sobre dy, né? dy sobre dy1. E do outro lado, a gente vai fazer 2 vezes 5, 10, né? 10x, 10x, vezes a derivada de x em relação a y. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma regra da cadeia, né? A gente tem x como uma função de y, e a gente vai precisar fazer 2 vezes 5, 10, 10x, porque a gente está derivando a função mais externa, e x é uma função de y, né? Do jeito que a gente está calculando. Então, a gente vai precisar usar a regra da cadeia e calcular a derivada de x. Derivada de x em relação a y, dx sobre dy. Bom, e aí, pessoal, a gente descobriu, né, que dx sobre dy é 1 sobre 10x e dy sobre dx é 10x. Ok? Bom, pessoal, vamos lá, né? Mais um exemplo, agora usando a ideia de derivadas sucessivas, né? Quero saber a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada dessa expressão em relação a x. Bom, se eu quero derivar em relação a x, né, eu vou fazer derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, derivada de 3x ao quadrado, 6x, derivada de 4x é 4 e derivada de 8, derivada da constante é 0. Essa é a primeira derivada, né, que a gente representava como y', pode representar também como dy dx. E se eu quiser saber quem é a segunda derivada, né, eu posso derivar a derivada, né, essa é a ideia, né, eu vou calcular a derivada da derivada de y, né, a derivada duas vezes. E a gente vai pegar essa expressão e derivar 3x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, 6x, e aqui a derivada de 6x é 6, e a derivada de 4, né, é 0, porque virou constante. E será que dá para derivar uma terceira vez, né? Claro, né? Dá para derivar sim em relação a x uma terceira vez. Derivada de 6x é 6, derivada de 6 é 0. E dá para derivar ainda uma quarta vez, né? Derivada de 6, derivada da constante é 0. E se a gente insistir em continuar derivando, achar a quinta, sexta, sétima, oitava derivada, todas elas a partir aqui do 4, né? A partir da quarta derivada, todas vão ser iguais a 0, né? Claro, né? A gente está derivando sempre uma constante nula, né? A derivada da constante é sempre 0. Ok, pessoal? Então a gente viu as 4 primeiras derivadas. Aqui a novidade, né, é essa notação aqui que a gente está vendo, que vai ser muito útil quando a gente falar de problemas envolvendo taxas de variação, né, que a gente vai ver aí mais para frente. Bom, pessoal,
Vamos ver, não? Mais um probleminha aí, exemplo 79. Eu quero saber, considere a função real f de x igual a 1 mais cosseno de 2 raiz de x. E aí eu quero saber quanto que é a derivada de f de x em relação a x. Então ele está pedindo para a gente calcular o df, né? O df de x de dx. O que a gente vai fazer? A gente podia representar isso como f' de x também, mas vamos usar aqui a notação, né? A notação de Leibniz aí para derivada, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer derivada de 1, derivada da constante aqui em relação a x, derivada é 0. Depois, derivada de cosseno de 2x, deriva mais externa, derivada de cosseno é menos seno. E não esquece de aplicar a regra da cadeia, você vai precisar derivar essa função aqui interna, né? Também. Então, derivada aqui vai ser 2 vezes derivada de raiz quadrada de x, se a x é elevado a meio, né, o meio vai passar para frente multiplicando, e vai ficar x elevado a menos meio, x elevado a menos meio é 1 sobre raiz de x, né? A gente consegue reordenar desse jeito. E a gente tem o exemplo 80, né? Mesma ideia, né? Ideia parecida, você quer calcular de novo aí o df dx. Pessoal, esses dois exemplos que eu estou mostrando para vocês aí na tela, né? Exemplo 79 e exemplo 80, são questões recentes aí de um concurso do EFON. EFON é Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Tá? Se eu não me engano, caíram as duas em 2018, né? São questões aí recentes. Eu só tirei as alternativas, né? Mas as questões eram desse jeito mesmo. E a questão 80 a gente faz agora, né? Cosseno de 2x, a gente já tem a derivada, né? A derivada já está pronto aqui do exemplo anterior, só preciso calcular agora a derivada de seno de 2x ao quadrado, né? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada do seno é cosseno, e multiplicar pela derivada aqui do que está dentro. Então vai ser 2 vezes 2, 4x, está prontinho aí para a gente. Bom, pessoal, vamos lá, né? Mais uma. Essa também é uma questão dessa mesma prova da EFON, né? Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. A equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a 5 elevado a seno de x no ponto x igual a 0 é quanto, né? Então a gente tem o gráfico dessa função, 5 elevado a seno de x, né? Em cada ponto você tem uma tangente e a gente quer saber qual é a equação dessa tangente no ponto x igual a 0. Bom, então quando x é igual a 0, aqui vai ficar 5 elevado a seno de 0, 5 elevado a 0, 1. Então esse ponto é o ponto de coordenada é 0 e 1, nesse ponto passa uma reta que é tangente ao gráfico de f. Para a gente descobrir o coeficiente angular dessa reta, basta que a gente faça a derivada de f em relação a x, né? Você pode chamar aqui essa expressão, esse f aqui de y, se quiser, né? E calcula dy dx, derivada de y em relação a x vai dar para a gente o coeficiente angular. Pessoal, 5 elevado a seno de x, e agora, né? É uma constante elevado aqui a uma variável, né? a um valor que está mudando. O que a gente pode fazer? A gente pode escrever desse jeito, né? Escrever dessa forma, é elevado ao log na base e de 5 elevado a seno de x. Esse seno de x ele passa aqui para frente multiplicando, né? E a gente consegue escrever aqui na base e aí fica mais fácil de derivar. Né? Por que fica mais fácil de derivar? A derivada aqui de e elevado a qualquer coisa é e elevado a essa qualquer coisa, essa mesma coisa, e depois você vai calcular a derivada do expoente, derivada de seno de x vezes ln de 5. Mas como é que vai fazer isso, né? É muito fácil porque a ln de 5 é uma constante, então você vai só multiplicar. E a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, o coeficiente angular é igual ao produto dessa expressão. Mas ficou complicado, né? Mas nem tanto, porque a gente quer calcular a derivada justamente no ponto em que x é igual a 0. E no ponto em que x é igual a 0, o que vai acontecer, né? Esse cosseno aqui vai ficar cosseno de 0 igual a 1, né? Então ele vai meio que desaparecer, não vai interferir nas contas. E aqui também, né? Seno de 0 é 0, 0 vezes ln de 5 é 0, elevado a 0 é 1, né? Então esse fator aqui também vai dar 1, não vai alterar em nada, vai sobrar aqui para a gente simplesmente o ln de 5. Legal, ln de 5 é justamente o coeficiente angular. Como a gente quer essa reta que passa pelo ponto de coordenada 0 e 1, né, a gente vai achar facilmente y igual a ln de 5, que multiplica x menos 0, né, x menos a abscissa do ponto,
mais aqui a ordenada do ponto, que é 1, tá bom? Então ficou y igual a ln de 5 vezes x mais 1. Essa é justamente a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto x igual a 0, no ponto de coordenadas 0 e 1. Bom, pessoal, vamos ver mais uma? Não, né? Deixa aí para a próxima. Próximo vídeo a gente continua falando, a gente vai falar sobre velocidade, aceleração, né? E também sobre taxas de variação. Isso é um assunto bem interessante. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau e bons estudos.